E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô aqui hoje, oitava rodada do nosso queridíssimo Cartolecer. E galera, vídeo de hoje vou trazer pra vocês a escalação do nosso time principal, focado em pontuação para essa oitava rodada. Lembrando que esse nosso time é exclusivamente focado em pontuação, então pra você que ainda quer valorizar um pouco seu patrimônio ou ainda não tem tantas cartoletas, ou porque você começou depois no Cartola, não começou desde a primeira rodada, ou até mesmo porque você não valorizou nas primeiras rodadas, esse não é o time ideal para você. Então esse aqui é para quem já está com quantidade legal de cartoletes e quer mitar, quer fazer altas pontuações sem se preocupar com o patrimônio. Se você ainda quiser valorizar um pouco seu patrimônio, na descrição aqui do vídeo, segundo o link, tem o link sobre os nossos times de valorização de 100 até 150 cartoletas para os mais variados possíveis cartoleiros. Se você tiver bem pouquinho de 100 ou 110, até se você já tiver com 120, 130, mas ainda queira valorizar um pouquinho. Tranquilo? Segundo o link na descrição. E no primeiro link na descrição tem o nosso Instagram. Eu peço para você seguir a gente lá, porque lá você pode mandar direct foto dos seus times pra gente e lá eu respondo todo mundo. Obviamente, assim, faltando 2 horas pro mercado fechar, eu começo a responder todo mundo que me manda mensagem lá em relação a dúvidas ou curiosidades, eu respondo e fica bem mais fácil de a gente interagir. Você também pode mandar aqui pelos comentários desse vídeo do YouTube, que eu respondo todo mundo faltando 2 horas pro mercado fechar. Obviamente não me peçam coisas como assim: ah, Gustavo, escala um time pra mim, porque isso eu não faço. Porém, se você me disser: ah, Gustavo, eu tô em dúvida entre o Walter ou outro goleiro, tô em dúvida entre tal ou tal atacante, eu vou dar uma dica pra você e vou dar meu veredito se eu acho que é uma boa ou uma má escolha determinado jogador. Tranquilo? Então esse vai ser o vídeo de hoje, a escalação do nosso time principal, e sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, e vamos direto para a nossa escalação agora propriamente dita. Para começar, galera, vamos logo com o nosso goleiro, que será o Walter, goleiro do Corinthians. Como eu disse nos vídeos anteriores aqui do canal, eu sempre lembro para você também que é novo aqui no canal, parceiro, se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Aqui são vários vídeos de cartola por rodada, a gente sempre faz análise de confronto, mostra times que são favoritos, melhores times para você colocar defensores, atacantes, entre outros. Pela nossa tese, os grandes times para a gente apostar em jogadores de defesa são principalmente jogadores do Corinthians. O Flamengo é uma opção válida, tem uma perspectiva razoável de SG. Também a Chapecoense, apesar de ter a pior defesa da competição, como pega o Ceará em casa, tem uma perspectiva boa de quem sabe conseguir um SG. Lembremos também que quem assistiu os estaduais, a Chape era um dos times que do ponto de vista de defesa tinha uma grande consistência. No Brasileiro não demonstrou tanta força na defesa, porém também temos que levar em consideração os adversários que a Chape pegou, que foram sim adversários difíceis. Então é também um confronto que a gente pode analisar com carinho. Eu ia dizer o Vasco também, galera, mas assim, o Vasco vem numa situação bem complicada, tá com um problema seríssimo de lesão de jogadores, que me deixou um pouco cabreiro em relação ao Vasco, por isso eu não vou apostar tanto em defensores do Gigante da Colina. Porém, galera, o Walter é uma opção extraordinária, além de ele estar bem baratinho. 5 defesas difíceis nos jogos que ele jogou, isso que ele não conseguiu nenhum SG e mesmo assim ele conseguiu boas pontuações. O Corinthians é favorito contra o América, tem perspectiva de SG, isso coloca o Walter como uma das melhores, se não, obviamente, a melhor opção no gol. Do meu ponto de vista, acredito que ele seja a melhor do ponto de vista geral, tanto do ponto de vista de SG como nas perspectivas de defesas difíceis. Vamos aqui agora para o nosso lateral, que será Rodinei e Thiago Carleto, galera. Por que eu estarei indo com Rodinei? Galera, eu fiz uma análise ampla, cheguei até a olhar em alguns sites de aposta, tudo para ver qual era a maior perspectiva de SG, e era quase uma unanimidade que todo mundo estava dizendo que o Flamengo tinha uma grande perspectiva. Eu fui fazer algumas análises e vi realmente que o Bahia, assim, entre os times que eu disse que são favoritos, como Corinthians, o Flamengo,
a Chape e o Vasco, o Bahia é o adversário mais complicado desses, em relação à América, em relação ao Ceará, em relação ao Paraná. Porém, mesmo assim, o Flamengo se mostra como um time constante na defesa. Eu fiquei em dúvida entre os dois laterais, Rodinei ou René. Como o Rodinei é um jogador que apoia mais e tem um setor ofensivo mais interessante do que o René, que é só mais roubador de bola, eu optei pelo Rodinei, porém o René também é uma opção totalmente válida. Eu também fiquei interessado porque o Bahia, quando estava jogando fora de casa, em quase todos os jogos, estava sofrendo pelo menos 2 gols. Contra o Palmeiras sofreu 3. Se a gente pegar aqui, o outro jogo do Bahia fora de casa, aqui em casa, foi 2-2 com o São Paulo. O outro jogo fora de casa do Bahia perdeu de 2-0 para o Sport. Na terceira rodada empatou em casa de 0-0. Na segunda rodada ele ganhou de 1-0, mas também estava em casa. E na primeira perdeu também de 2-0 do Internacional jogando fora de casa. Ou seja, é um time que fora de casa está sofrendo muitos gols, pelo menos 2, e não está conseguindo marcar. Isso me dá uma grande perspectiva, principalmente pelo ponto do Rodinei, que também está bem constante nas suas pontuações. Ao lado dele a gente está indo de Thiago Carleto. Muita gente deve estar me questionando, porque acredito que a maioria vai escalar provavelmente Iago Pikachu e Sid Clay. Eu não estou indo com Sid Clay, galera, principalmente porque eu estou indo com Balbuena na zaga. Como eu estou indo com Balbuena na zaga e já estou com Walter no gol, eu achei que era um risco muito demasiado você colocar também o Sid Clay na lateral. Mas tanto ele como o Pikachu são opções muito válidas. Eu estou tirando o Pikachu porque a tendência é que realmente o Pikachu vai jogar de lateral, porque infelizmente está lesionado o lateral do Vasco, então ele vai jogar de lateral, já perde aquela grande vantagem do Pikachu, que é naturalmente jogar um pouco mais à frente. É capaz de ele jogar um pouco mais na frente, mas até hoje, pelo que eu vi, ele vai jogar de lateral. Isso me tira a vontade de querer escalar o Pikachu. Já o Carleto, como é um batedor de falta, de escanteio, me dá uma grande perspectiva de pontuação. Apesar de o jogo não ser simples contra o Santos, eu acho que ele pode fazer uma grande pontuação pelas médias regulares dele. O Balbuena não tem que se falar, Corinthians é bem favorito, um grande roubador de bola. Perspectiva de SG também muito boa pelo lado do Balbuena. E o Douglas, apesar de a Chape ser a pior defesa da competição, como eu disse aqui no vídeo, eu acredito que pegando o Ceará, ele tem, a Chapecoense tem favoritismo, e o Douglas, mesmo sem conseguir muitos SG, tem uma certa regularidade, ou seja, principalmente com as roubadas de bola, ele acaba compensando, quem sabe, uma não conquista de SG. No meio de campo, é um meio de campo bem caro esse meu, tô indo de Rodriguinho, que tá confirmado com a volta depois de ter feito um canal e ter algum problema. Já tem 4 gols e uma assistência até o momento. Antes de ele ter o problema, principalmente de lesão, o Corinthians estava voando, estava muito bem, ele estava fazendo gol em quase todos os jogos, dando assistência pela Libertadores, pelo Brasileiro, Estadual. É um jogador bem diferenciado pelo lado do Corinthians, como provavelmente o Corinthians não vai jogar com um centroavante. Se porventura jogar, o Rodriguinho perde um pouco daquela força dele, mas se não jogar, o Rodriguinho é sempre o jogador que tem mais chegada ao ataque, por isso que eu tô indo contra ele, pegando o América. Tô indo com o Paquetá também, que apesar de ter caído um pouco nessas 2 semanas, ainda é um jogador bem diferenciado, principalmente nas roubadas de bola, e porque ele sempre pode fazer um sistema ofensivo interessante pelo lado do Flamengo. Como eu já havia dito em relação ao Rodinei, Flamengo é favorito contra o Bahia. Diego Souza, porque é um centroavante, jogando contra o Botafogo, que é um time que sofreu gol em todos os jogos até o momento do Campeonato Brasileiro, dá uma perspectiva boa de o São Paulo em casa no Morumbi fazer. E como o Diego Souza, obviamente, é o centroavante do São Paulo, a perspectiva de ele fazer o gol fica também bastante alta. Tranquilo, então, meio de campo aqui fechado. Vamos agora para a nossa trinca de ataque para fechar o nosso time. Primeiramente, vamos aqui com o Arthur e também teremos Vinícius Júnior e Andrés Rio no nosso ataque. Primeiro, vou explicar porque eu tô indo com o Arthur. Perspectiva muito boa da Chapecoense vencer esse confronto para cima do Ceará. A Chape é sim favorita, apesar de não estar mostrando um grande desempenho até o momento. Na verdade, é uma briga entre times bem desesperados na competição. A Chape com 6 pontos, o Ceará com 3. Eu vejo a Chape favorita. E porque eu estou indo com o Arthur e porventura não estou indo com o Wellington Paulista? Porque o Wellington Paulista é um jogador muito dependente de gols, ou seja, ou ele marca ou ele negativa. O Arthur já não é tanto assim, é um jogador que se fizer gol consegue boas pontuações, porém se não marcar ainda consegue uma pontuação razoável de 3.6, 3.9. Se você estiver pensando em valorização, não é bom colocar o Arthur e já vale a pena você arriscar o Wellington Paulista, que apesar de ser mais dependente de gol, como ele é o centroavante do time, obviamente ele tem maior perspectiva de gols.
Tranquilo? Ao lado dele a gente vai de Vinícius Júnior, Flamengo pegando o Bahia. Como eu havia dito, eu acho que o Flamengo é favorito contra o Bahia. Como eu mostrei aqui nos outros jogos, geralmente o Bahia sofre 2 gols e o Vinícius Júnior tá voando. Jogou 7 jogos até o momento pelo Flamengo e tem 4 gols e 3 assistências. Ou seja, basicamente, por jogo ele faz um dos lances decisivos para um gol. Ou seja, ou ele propriamente marca ou ele dá assistência. Isso é uma perspectiva ótima, por isso com certeza ele estará no nosso time aqui da mitagem. E para finalizar, eu vou colocar obviamente o Andrés Rios, que eu já tinha colocado no vídeo passado como nosso técnico, nosso técnico não, como nosso capitão, obviamente, desculpa. E como eu havia dito, apesar de eu achar que o Vasco está vivendo uma situação complicada, como pega o Paraná, que é um time que está mostrando muita limitação no Campeonato Brasileiro, eu vejo que o Andrezinho tem uma perspectiva boa de, quem sabe, marcar mais de um gol até. Por isso que eu estou indo com ele como capitão. Ele tem 3 gols e uma assistência até o momento. Entre os jogadores do Vasco é um dos mais incisivos. Não tem grandes pontuações, porém, como esse jogo na teoria é o mais simples que o Vasco poderia ter, eu acredito que ele possa fazer uma grande pontuação. Para finalizar, obviamente eu vou colocar o Osmar Loz como técnico, porque eu acho que o Corinthians, entre os times, é o maior favorito do contexto geral. Assim, o Corinthians pega o América Mineiro em casa, vai ter a volta do Rodriguinho, eu acho que tem uma grande perspectiva. Poderia ser o Flamengo também, ou até mesmo o Vasco, como eu acho que o Vasco está numa situação um pouco mais complicada do ponto de vista interno e de jogadores, eu estou indo com o Osmar Loz pelo lado do Corinthians. Tranquilo? Colocando aqui no campinho, ficou Arthur, Andrés Rios, Vinícius Júnior, Rodriguinho, Diego Souza e Paquetá, Rodinei e Carleto pelas laterais, Balbuena e Douglas na zaga, Walter no gol e Osmar Loz como nosso técnico. Nosso time ficou de 164,33. Lembrando que esse nosso time é focado em pontuação. Sempre aviso para você que o nosso time de valorização está no segundo link na descrição. O nosso Instagram é o primeiro link. Lá você pode mandar seus directs, suas dúvidas. Eu vou responder todo mundo antes do fechamento do mercado. Além disso, eu sempre peço para você também colocar aqui nos comentários suas dúvidas que eu respondo. Também se inscreve no canal, papou com like se você gostou. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!